Boa tarde, Clarissa. Meu nome é Guilherme, eu sou estudante da Unicamp e queria entrevistar você para saber um pouco mais sobre caminhos para o sucesso pessoal e profissional. Queria saber a sua experiência e, para iniciar, primeiro, né, queria que você se apresentasse. Então, falar seu nome, sua idade, contar resumidamente com a sua trajetória acadêmica e profissional e qual cargo você ocupa hoje na sua empresa. Feito, boa tarde. Meu nome é Clarissa, eu tenho 29 anos, quase 30. Eu, ao longo da minha trajetória acadêmica, eu sou formada, graduada em Engenharia de Produção, eu tenho um MBA em Inteligência de Negócios Digitais e Marketing. Eu busquei esse caminho muito porque eu gostava muito da parte de exatas, né, lá no início, no colégio, e aí me direcionaram para engenharia, mas eu gostava também de um olhar mais analítico, enfim, ter um olhar para coisas diversas, não necessariamente uma coisa muito mais específica. Então, a engenharia de produção me trazia essa visão. E aí, quando eu saí da faculdade, eu busquei me especializar nessa parte de negócios digitais e na parte de marketing, porque já era algo que fazia sentido para mim naquele momento de carreira. Eu comecei minha carreira estagiando no Grupo Globo, no Telecine inicialmente, depois no Globoplay. Isso, eu comecei esse estágio fazendo antigamente o que se chamava inteligência de mercado, mas que hoje já englobaria análise de dados. Naquela época, 2017, não tinha ainda um time de análise de dados como a gente tem hoje. E ao longo desse período, então, fui me desenvolvendo na análise de dados, mas por uma questão, né, de carreira mesmo, acabei sendo efetivada na área de marketing offline, onde eu continuei me desenvolvendo, tentando trazer esse olhar de análise de dados para dentro de um marketing que era um marketing bem físico, né, offline, então é um marketing que demanda realmente, tem poucos dados, as coisas são bem escassas, então foi um grande desafio para mim nessa época, e consegui trazer essa visão de dados para essa área. E aí, quando eu senti que eu não estava conseguindo realmente mais me desenvolver o quanto eu achava que eu gostaria de me desenvolver nessa carreira de análise de dados, que agora já estava bombando, eu acabei migrando para análise de negócios e depois, quando eu saí do Grupo Globo, eu vim agora para o Grupo LX, que eu atuo como analista de dados. É onde eu me encontro hoje. Ótimo. E agora, querendo saber um pouco mais em relação à sua visão prática de mercado. O que realmente caracteriza um profissional de sucesso hoje? O que você acha que é um profissional de sucesso hoje? E se você acha que é uma meta fixa ou é um processo de aprendizado contínuo? É uma boa pergunta, porque a gente pode olhar de várias formas, né? Eu, como profissional, eu tenho a minha visão do que seria um profissional de sucesso, mas a sociedade pode ver de outra forma. Para mim, uma pessoa que não existe um profissional que é realmente bem-sucedido, na minha visão, se ele não tem um bom equilíbrio trabalho e vida pessoal. Isso para mim é inegociável. Realmente, um trabalho em que a gente consiga ter realmente o equilíbrio, consiga respeitar as horas de trabalho. Claro que tem épocas que você trabalha mais, trabalha menos, isso é natural de qualquer trabalho. Mas eu acho muito importante que o trabalho ele não invada momentos de lazer, enfim, outros momentos, outras camadas da sua própria vida. Então, para mim, na minha visão, um profissional de sucesso é um profissional que consegue crescer de forma sustentável e saudável dentro dessa dinâmica trabalho e vida pessoal. Mas eu entendo também que tem áreas, posso, né, ir para muitos caminhos aqui, mas eu vejo que tem várias áreas que a gente consegue ser bem sucedido e se desenvolver. Tem caminhos que são mais rápidos, tem caminhos que são mais dependendo da carreira que você segue. E aí, enfim, segmentos. Perfeito. Então, para você não é uma meta fixa, não é algo assim, você virou um CEO, você é um profissional de sucesso. Para você, o profissional de sucesso é quem vai aprendendo com o tempo a equilibrar a vida com o trabalho e entre outras questões pessoais, né?
Para mim, pessoalmente, sim. E aí, o que eu estava entrando nessa questão de carreiras. Tem carreiras que é muito mais fácil, você consegue caminhar mais rápido para chegar a ser um CEO, por exemplo, que é o que a sociedade vê como um sucesso. Mas tem outras carreiras que você vai ser mais devagar. Eu vejo muito meus amigos, por exemplo, que realmente trabalham com engenharias diversas, que têm uma carreira muito mais devagar nesse crescimento, pessoas que são concursadas, etc., e não por isso são menos bem-sucedidas. Talvez ganhem até a mesma coisa que um CEO em uma outra linha de segmento. Então, eu acho bem variável, de acordo com cada carreira que se siga. Mas, então, tendo isso tudo em vista, a minha conclusão é: não importa em qual carreira você esteja, tanto que você consiga realmente ganhar o que você precisa receber, né, financeiramente, o que você precisa para ter uma vida que te permita realizar seus sonhos, realizar seus desejos, mas que você tem vontade e ter uma vida confortável e, ao mesmo tempo, ter um bom equilíbrio de trabalho e vida pessoal. Perfeito. Agora falando aqui um pouco da matéria que eu fiz, né, um pouco das aulas. Em nossas aulas nós estudamos assim um modelo tridimensional do humano, né? Um humano que envolve razão, emoção e as ações. Esse seria o modelo dos três Hs, né? Head, Heart and Hands, em que a cabeça é a razão, o coração é a emoção e as mãos, né, são as nossas ações. Eu queria saber como é que você busca equilibrar esses três pilares no seu cotidiano, né? Então, a mente na questão de planejar, o coração na forma de agir e as ações, né? O hands na forma de executar e energia para executar as suas ações. Corporativo, principalmente. Realmente, essa é ainda mais tendo em vista que eu busco ter esse equilíbrio pessoal e profissional, é a pergunta de US$ 1 milhão. Eu entendo que quando eu penso em relação, por exemplo, vou começar pelo coração, porque basicamente é mais a parte que me toca. Quando a gente olha para essa parte de coração, eu entendo muito a parte relacional. Eu acho que quando a gente tem a parte relacional dentro do trabalho e você consegue ter um trabalho também que você tem um ambiente agradável, que você se sente bem, que isso não está te afetando em outras camadas da sua vida, eu acho que é um ponto central. Sem isso, o resto, a cabeça não vai funcionar bem e você talvez não consiga trabalhar bem. Então, eu acho que o ponto central realmente seria o coração. Tendo isso estabilizado, eu acho que você planejar as coisas bem distribuídas, e aí, falando de forma prática, como eu faço no meu dia a dia, eu todo domingo à noite sento aqui e começo a entender o que eu preciso fazer ao longo da minha semana, e aí, de forma ainda mais prática, tática, eu tenho um Google Agenda só para realmente definir as coisas que eu preciso fazer e não fazer durante a semana. Quanto tempo eu vou levar para isso, quais são as minhas prioridades, não apenas no trabalho, mas também na minha vida pessoal e como elas conseguem se encaixar direitinho. E aí, durante a semana, eu boto a mão na massa e as coisas vão acontecendo. Não tenho certeza se eu respondi tudo, mas é isso. Então, aí aqui entrando um pouco mais nesse tema, né, indo para a questão da gestão do estresse do mercado de trabalho e da sua carreira mesmo. Uhum. Eu queria entender, assim, com o mercado de trabalho, né, atual, frequentemente descrito como acelerado, instável, complexo, como o estresse se manifesta na sua rotina de trabalho, né? E quais costumam ser os maiores gatilhos para ele? Então, assim, o que que faz você se estressar mais? Quais são os principais gatilhos? Olha, eu já tive um burnout. Pareço tranquila, porém, eu já tive um burnout no último trabalho que eu tive. Assim, durante a pandemia, eu acabei ficando numa área sozinha e aí tinha bastante pressão. A gente tinha um gestor, um CEO, que cobrava muito da gente nos sábados. Por isso que eu sou tão pró equilíbrio vida pessoal e profissional, porque tinha um gestor realmente, um CEO que cobrava muito da gente e coisas que muitas vezes infundadas. E aí, enfim, isso é insustentável a longo prazo. E o que aconteceu foi que um belo dia
eu tive uma crise de ansiedade que eu fiquei sentada na cozinha com uma reunião, fazendo um chá e chorando sem parar. E eu nunca mais quis passar por isso. Falei que se eu chegasse perto de passar por isso é porque realmente já não estava fazendo sentido para mim. Então, hoje em dia, eu já sei exatamente isso. Quais são os gatilhos que me deixam assim? O que me causa essa sensação? Muitas vezes é alguma insegurança que eu esteja em relação ao meu trabalho, é uma cobrança que eu esteja sentindo, e muitas vezes essa cobrança não vem externa, vem de mim mesma, de tentar entregar num tempo ou entregar algo melhor, enfim. Então, perpassa sempre uma gestão de tempo e uma pressão, mas muito, às vezes, interna, mais interna do que de terceiros. Então, como é que eu faço? Eu sempre observo esses sinais que meu corpo dá, às vezes, né, começa um olho a tremer, enfim, eu começo a ver que eu começo a morder a mandíbula também. Então, eu vou observando esses sinais no meu próprio corpo. A gente acaba trabalhando, né, nós como colegas de trabalho, acabamos trabalhando home office 100%, então a gente tem sempre que criar uma rotina muito certinha para a gente não acabar se perdendo dentro das rotinas que a gente tem em casa. E aí eu vou observando os sinais para que esses gatilhos, eles mesmo acontecendo, eles possam ser administrados da melhor forma possível. Você acabou respondendo 2 perguntas já. Então, A próxima seria: quando a pressão aperta, o esgotamento se aproxima, quais são os primeiros sinais que você percebe no seu corpo ou na sua mente? olha, E aí você já falou, né, do seu olho piscando, da mandíbula. mandíbula, eu acho que a maior é realmente, eu começo a apertar muito a mandíbula e eu começo a ficar um pouco nervosa mesmo, ofegante, assim, é muito claro, assim, no corpo os sinais. Aqui também, o pescoço começa a doer. Fica travado, né? Bom, e agora trazendo mais do ponto de como lidar com isso, né? Assim, a gente tem alguns estudos que apontam a importância de técnicas de relaxamento, controle de respiração, meditação, pequenas pausas. E aí eu queria saber qual prática você adota para lidar com esse estresse, ainda mais quando chega nesse ponto de esgotamento. Perfeito. Eu respiro. Eu realmente, quando eu percebo que isso está acontecendo, eu dou uns 5 minutinhos do trabalho, assim, eu saio daqui desse ambiente, tento sentar em outro lugar e dar uma respirada realmente, porque essa prática, né, de respirar da meditação, ela te traz de novo para o eixo, te traz para o presente. E às vezes, quando a gente está muito estressado, a gente, na verdade, está ou no futuro ou no passado. Então, quando a gente respira, a gente consegue voltar para o presente. E aí, no presente, as coisas são reais. A gente consegue, eu consigo administrar melhor. E só o fato de respirar, beber água, são, assim, coisas básicas do ser humano, que é respirar e beber água, mas isso volta totalmente a pessoa para o eixo, sabe? E racionalizar. Às vezes eu escrevo também o que eu estou sentindo, porque aí eu consigo racionalizar um pouco melhor se esse é um estresse que tenha talvez alguma coisa de pessoal envolvida, ou se é realmente do trabalho, mas se eu que estou me cobrando demais, sabe? Então, tento sempre beber água, respirar e racionalizar esse sentimento que eu tô tendo. É uma ideia de tirar um pouco do que a gente falou, né, do coração, levar mais para a mente, né? E dentro da cabeça. Aham. Essa aqui eu acho mais difícil. Você vai ter que pensar um pouco, talvez. Hum, Talvez você já tenha ela pronta. Mas se hum. você tivesse que escolher uma frase orientadora ou um mantra pessoal, uma palavra de afirmação que te traga clareza mental e resiliência, em meio a um momento de forte crise no trabalho, qual seria? Olha, eu tenho várias aqui escritas. Na verdade, uma coisa que eu tenho é toda uma coisa. Então, temos aqui, ó. O que não te desafia não vai te transformar. Tenho essa. Eu acho que tem as frases que eu falo muito do trabalho, e uma coisa que eu percebi quando eu troquei de trabalho era exatamente isso. Às vezes as coisas apertavam, ficavam muito difíceis, mas é exatamente por esse processo que você precisa para você crescer, para você se desenvolver. Então, às vezes eu ficava até um pouco receosa de ir de cabeça, mas eu repetia esse mantra. O que não te desafia não vai se transformar, para conseguir passar por essas situações e aí administrando o estresse, né, dentro do possível,
mas sabendo que eu precisava passar por essas coisas estressantes para conseguir realmente me desenvolver. Então, eu vou com essa. Vou ficar com o que no desafio não vai te transformar. Perfeito. Agora, só para terminar aqui, ainda agora voltando um pouco na questão de carreira, tudo. Assim, existe um conhecimento que a gente aprendeu na matéria também. É um provérbio que fala sobre dois lobos que existem dentro de você. Um lobo do amor, né? Outro da raiva. E a gente aprende que aquele que a gente decide alimentar é o que vai ganhar essa batalha, né? Então, ligando com tudo que você já falou e tal, quais práticas, né, ou pensamentos você cultiva para tentar sempre alimentar esse melhor lado, alimentar esse lobo do amor nessa ideia, né? Para mim é bem claro, assim, eu venho me aproximando muito da minha fé. Eu acho que é isso realmente que me faz, quando você fala da palavra amor e da palavra raiva, assim, é exatamente isso que me vem à cabeça, porque é algo que sempre que eu tô vibrando baixinho, por exemplo, quando eu sinto que eu tô muito caída pro lado do estresse, da raiva, quando eu tô tendo uns pensamentos assim enfim, de autodepreciação ou até de ficar com algum sentimento ruim sobre alguma pessoa, eu observo esse sentimento dentro de mim e eu tento vibrar diferente. E aí eu sei coisas específicas que me fazem vibrar dessa forma. Uma delas é me aproximar da minha fé, e é uma coisa que eu venho fazendo há um tempo já, né? De estudar. Eu sou espírita kardecista, então eu venho buscando estudar mais sobre a doutrina, e ela é exatamente sobre isso: é sobre caridade, é sobre amor, sobre a gente buscar ser melhor. Então, no geral, englobando tudo, eu sigo a minha doutrina espírita, que é o que me faz realmente ser melhor. Mas na prática, no dia a dia, é conseguir estudar sobre a doutrina, mas também conseguir estar perto de quem eu gosto, não me afastar das pessoas que eu não gosto, me afastar das pessoas que não me fazem bem, me aproximar das pessoas que eu gosto, estar sempre em contato com a natureza, que isso é uma coisa que realmente faz muita diferença, ainda mais pra gente que trabalha de home office 100%. Fazer exercício físico, beber água e me auto-analisar, fazer terapia. Esse é meu estilo de vida. E agora, para finalizar, eu queria saber se você tem alguma recomendação ou conselho principal que você deixaria para mim e para os outros estudantes, né, que vão começar a trilhar seus próprios caminhos como sucesso pessoal e profissional agora. Vigia. Vigiar. É exatamente isso. É sempre ter um autoconhecimento, sempre. Seja da forma que vocês quiserem, seja buscando uma fé, seja buscando terapia, seja só apenas se auto-observando. Você conhecer os seus limites e conhecer o que você está disposto a aceitar ou não, porque claro que vão aparecer ótimas oportunidades que vão pagar muito, mas que podem acabar afetando você na sua saúde mesmo. Então, sempre fazer esse peso. Talvez tenha momentos que você tenha que abrir mão de um pouco da sua vida, né, do seu lifestyle, para você se jogar um pouco mais no trabalho, e faz parte. Mas que isso não seja para sempre, que você sempre pense que a tua saúde, estar em contato com as pessoas que você ama, esse equilíbrio é sempre a coisa mais importante, porque dessa vida a gente não leva nada de material. Então, com essa frase. Obrigado pelo seu tempo, Clarissa. Gostei muito de entrevistar. Essa entrevista vai ser só disponibilizada para o professor e é isso. Muito obrigado. Obrigada a você, adorei fazer parte.